O regime iraniano está oficialmente cometendo suicídio diante do mundo. Numa tentativa desesperada de forçar um cessar-fogo, Teherã passou a lançar mísseis sem direção contra países neutros como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e até bases militares britânicas e francesas. Mas a estratégia caótica deles de terrorismo está saindo pela culatra da pior maneira possível. Os ataques descontrolados do Irã, em vez de subjugar o mundo pelo medo, só uniram os exércitos mais poderosos contra eles. Países que se recusaram totalmente a ajudar os Estados Unidos há apenas 48 horas agora estão enviando seus próprios caças e porta-aviões nucleares para se juntar ao bombardeio. A República Islâmica agora está travando uma guerra massiva que não pode vencer. E nossa história começa exatamente no momento em que a tentativa de chantagem deles desmoronou. Então, vamos analisar as evidências. Nas primeiras 24 horas desta guerra, o Irã atacou 9 países diferentes. Bem, 2 dias depois, esse número agora é 15. O Irã agora atacou países como Omã, Chipre, França, Reino Unido e Itália, além de todos os vizinhos do Golfo que já estavam sendo atingidos. Agora, talvez no início desta guerra, você pudesse argumentar que essa estratégia fazia algum sentido porque o Irã acreditava que, se pressionasse as ricas monarquias do Golfo o suficiente, essas monarquias pressionariam o governo Trump para basicamente forçar os Estados Unidos a um cessar-fogo. Isso fazia sentido porque, no início, todos os estados do Golfo se opuseram publicamente ao ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Eles se recusaram a fornecer bases e até fecharam seu espaço aéreo para os jatos americanos. Mas, apesar de tudo isso, o Irã continuou atacando esses países mesmo assim. E agora o cálculo mudou completamente. Esses países agora veem o Irã como sua ameaça número 1 e estão respondendo de acordo. Vamos começar pela Arábia Saudita, a maior surpresa. Desde o início, o país deixou claro que não permitiria aos Estados Unidos usar sua base. Eles também não permitiriam que os Estados Unidos usassem o espaço aéreo saudita para qualquer ataque ao Irã. E, além disso, prometeram não dar nenhum apoio a ataques ao Irã. Eles fizeram de tudo para se manter neutros, mas o Irã segue atacando a Arábia Saudita sem parar. Por isso, o cálculo saudita mudou. Veja mais detalhes. Sobre a notícia urgente que chegou à CNN, a Arábia Saudita diz que está preparada para responder se o Irã continuar com ataques de retaliação. O editor diplomático da CNN, Nick Robertson, está conosco. O que você descobriu, Nick? Sim, este é realmente um passo novo e importante do príncipe herdeiro aqui, ao autorizar a possibilidade de uma resposta saudita se o Irã atacar a Arábia Saudita novamente. Ele chamou os ataques deles de ontem e das primeiras horas de hoje de covardes. Ele disse que esses ataques do Irã foram covardes, porque o Irã sabia, disse o príncipe herdeiro, o Irã sabia que o espaço aéreo saudita não estava sendo usado para atacar o Irã e isso o deixou indignado. Houve ataques ao redor da capital aqui que foram interceptados. Houve um ataque perto de um campo de aviação militar no norte do país. Houve ataques mais a leste, muito mais próximos do Golfo Pérsico, muito mais próximos do Irã. Eles foram repelidos até agora, mas o príncipe herdeiro disse que, por causa das ações do Irã, ele está colocando o país, a segurança da Arábia Saudita em primeiro lugar, a segurança do seu território, a segurança dos seus cidadãos, a segurança dos seus residentes. Ele está colocando essas coisas em primeiro lugar e, por esse motivo, ele diz que está autorizando o direito de resposta e os militares aqui a responderem caso sejam atacados pelo Irã. E também ouvimos do Ministério das Relações Exteriores aqui, no Twitter deles ontem à noite, que o príncipe herdeiro teve uma conversa telefônica com o presidente Trump. E nessa conversa o príncipe herdeiro teve total apoio do presidente Trump. É assim que os sauditas estavam relatando isso. Total apoio do presidente Trump sobre como eles deveriam responder. Agora, a Arábia Saudita está se preparando para retaliar e eles estão indo além da defesa. Falaremos disso em um instante. Primeiro, vamos falar também sobre os Emirados Árabes Unidos, país mais atacado pelo Irã. Os Emirados Árabes Unidos sofreram mais ataques de drones e mísseis do que qualquer outro país, até mesmo Israel, que está em guerra com o Irã. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos confirmou os números. Dos 441 drones, os Emirados Árabes Unidos derrubaram 506 e dos 165 mísseis, derrubaram 152. Esses números são insanos.
ainda mais considerando que os Emirados Árabes Unidos não fizeram nada contra o Irã. O único motivo pelo qual eles estão sendo atacados é porque são considerados aliados dos Estados Unidos. Esses ataques têm consequências reais. Em todos os países do Golfo juntos, já houve dezenas de vítimas, talvez até mais, civis, turistas e trabalhadores. Por isso, os estados do Golfo se reuniram com os Estados Unidos no domingo à noite e divulgaram declaração pública condenando as ações do regime islâmico. Além disso, a Arábia Saudita também está se preparando para revidar. Essa coalizão está crescendo. Então, o que o Irã diz sobre tudo isso? O ministro das Relações Exteriores foi à TV explicar sua estratégia, ou melhor, a iraniana. Mas antes de entrarmos nesse assunto, se vocês puderem, por favor, tirar um segundo para clicar no botão de inscrever-se e no botão de curtir aqui embaixo. Isso realmente faz diferença no algoritmo, especialmente considerando que estamos fazendo o nosso melhor para trazer para vocês as informações mais atualizadas sobre essa guerra que está em andamento. Vamos analisar a fala do ministro das Relações Exteriores do Irã. Então, mais uma vez, gostaria de enfatizar que isso não tem nada a ver com nossos irmãos na região. Estive em contato com todos os colegas, todos os meus homólogos na região e tentei e expliquei nossa posição para eles. Claro, sabemos qual é a posição deles, eles não estão felizes, alguns deles estão até irritados, alguns tentam entender. E eu gostaria que eles entendessem o que está acontecendo na região. Não é culpa nossa, essa não é a nossa escolha. Esta guerra foi imposta a nós pelos Estados Unidos e Israel. Se estão irritados, deveriam culpar Israel e os Estados Unidos. Eles não deveriam nos pressionar para acabar com essa guerra, eles deveriam pressionar o outro lado, porque não fomos nós que começamos essa guerra. Essa não é uma guerra que escolhemos, é uma guerra que eles escolheram. Eles devem ser responsabilizados por tudo que ocorrer nesta região. E eu espero que nossos irmãos na região, você sabe, enfrentem os americanos e israelenses quando tiverem reclamações. O argumento dele é que o Irã não pode atingir diretamente os Estados Unidos, então ataca aliados americanos na região. Pense em como isso soa insano. Alguns desses países fizeram de tudo para ficar fora dessa guerra, proibindo acesso ao espaço aéreo e recusando o uso de suas bases pelos Estados Unidos. Apesar de tudo, o Irã afirma: não temos opção a não ser atacá-los. Mas não fiquem bravos conosco, e sim com os Estados Unidos e Israel. Essa lógica é tão desesperada que não deveria integrar a política externa de nenhum país. Mas aqui está o motivo pelo qual eu acho que o Irã não pode mudar o que está fazendo, mesmo que quisesse. Veja, eu penso que a liderança iraniana praticamente acabou. Quantos já morreram? 40 altos funcionários morreram nos primeiros ataques, nas primeiras horas da guerra. Acredito que o regime já tinha uma resposta pré-planejada. E agora que a liderança foi eliminada, não sobrou ninguém para adaptar o plano. Todos os comandantes de nível inferior estão apenas executando o que foi decidido antes mesmo da guerra começar. Eles não conseguem mudar de direção, não conseguem se ajustar. E percebem que está dando errado. Mas ninguém tem coragem de realmente fazer uma mudança. Mas está dando errado mesmo assim. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que cortam todos os laços diplomáticos com o regime iraniano. Geralmente o primeiro passo para uma escalada. E além disso, estamos recebendo relatos de que há mais 3 países se preparando para participar de operações ofensivas contra o Irã ao lado dos Estados Unidos e de Israel. Ouça só, esse relatório vem do General Jack Kinney. 3 países vão realizar operações ofensivas contra os iranianos e o comandante do Comando Central, almirante Brad Cooper, junto com sua equipe, está coordenando essas operações ofensivas enquanto falamos. Não vou revelar quais são esses países por motivos óbvios. Isso certamente ajudará a explicar do que se trata. O presidente Trump foi claro sobre o motivo de agir assim. Ele e Netanyahu chegaram a um ponto de frustração absoluta, que depois da guerra de 12 dias em junho, ao invés de os iranianos recuarem, reavaliarem e talvez desistirem de suas atividades agressivas na região, o que eles fizeram? Eles reconstruíram seriamente seu programa de mísseis e recuperaram quase tudo. Eles aumentaram seu estoque de drones, ambos para conduzir operações ofensivas. Eles começaram a fornecer dinheiro e munições novamente para as milícias fazerem o quê? Para atacar possivelmente bases dos Estados Unidos na região, o que eles fizeram antes de 7 de outubro 175 vezes no Iraque e na Síria.
Após 7 de outubro, eles atacaram bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria 125 vezes. Então, a realidade é que eles iam fazer isso de novo. O General Keane não citou os países, mas o presidente Trump acabou mencionando, meio que sem querer. Vou explicar o que quero dizer. Em uma entrevista ao Daily Mail, o presidente Trump confirmou no domingo que a Arábia Saudita vai lutar contra o Irã em breve. Sabemos que a Arábia Saudita é um dos 3 países citados pelo General Keane. Mas por que o presidente Trump fala com o Daily Mail? Não sei. Essa entrevista teve pontos interessantes. Vou compartilhar tudo com você. Ele ainda revelou o cronograma da guerra. Ele afirmou, sempre foi um processo de 4 semanas. Achávamos que levaria cerca disso. É um país grande, mas deve durar 4 semanas, talvez menos. Então, sabemos que essa será uma operação prolongada. Mas a pergunta ainda permanece. Quais são os outros 2 países? Uma opção inesperada é a Turquia. O presidente Erdogan conversou com o príncipe herdeiro saudita, MBS. Ele alertou que, sem intervenção, o conflito pode trazer sérias consequências regionais e globais. Não está claro se Erdogan pressionava a Arábia Saudita a se envolver ou sugeria a entrada da Turquia. Mas isso definitivamente é algo que vale a pena acompanhar. Mas veja, a Turquia não é o único país europeu sendo puxado para isso. O Irã também atacou bases pertencentes ao Reino Unido, França e Itália. Deixe-me explicar cada um deles, porque as respostas de cada um desses países são significativas. Na manhã de domingo, um drone iraniano atingiu uma base aérea britânica em Chipre. Isso foi algo muito sério. O Reino Unido recusou publicamente participar da guerra. Eles até proibiram os Estados Unidos de usar bases conjuntas, como Diego Garcia. Mas o Irã atacou o Reino Unido mesmo assim. Neste momento, a Força Aérea Real enviou caças imediatamente para abater drones iranianos que miravam o Catar e bases britânicas na região. Esse foi um momento marcante, pois foi a primeira vez que o Reino Unido se envolveu diretamente na guerra com o Irã. Mas isso não foi nada perto do que veio depois. Veja o primeiro-ministro do Reino Unido anunciando a mudança real. Ouça. Parceiros no Golfo pediram que fizéssemos mais para defendê-los. E é meu dever proteger vidas britânicas. Temos jatos britânicos no ar como parte de operações defensivas coordenadas que já interceptaram com sucesso ataques iranianos. Mas a única maneira de parar a ameaça é destruir os mísseis na origem, em seus depósitos de armazenamento, ou os lançadores usados para disparar os mísseis. Os Estados Unidos solicitaram permissão para usar bases britânicas para esse propósito defensivo específico e limitado. Tomamos a decisão de aceitar esse pedido para impedir que o Irã dispare mísseis pela região, matando civis inocentes, colocando vidas britânicas em risco e atingindo países que não estiveram envolvidos. O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou que caças britânicos defenderiam aliados na região e autorizou os Estados Unidos a usar bases britânicas em operações contra o Irã. O Irã transformou um país neutro em inimigo ao atacá-lo sem provocação. Mas, infelizmente, o Irã não aprendeu nenhuma lição com esse incidente, porque, após atacar bases britânicas, decidiram atacar uma base francesa também. Um drone kamikaze Shahed atingiu a base naval francesa em Abu Dhabi. Na verdade, temos esse ataque em vídeo. Então, dê uma olhada. Uau! Caramba, outro. Uau, droga. Uau. Meu Deus. A França está respondendo exatamente como você esperaria. Eles estão enviando o porta-aviões Charles de Gaulle para o Mediterrâneo. Esse é o único porta-aviões que a França possui, mas é um dos poucos porta-aviões nucleares do mundo. Isso significa que há poder de fogo naval francês bem na porta do Irã. Mas não é só França e Grã-Bretanha. Até a Alemanha faz declarações de apoio, sugerindo possível envolvimento futuro. Ouça o que o chanceler Merz acabou de dizer. Não é hora de dar lição de moral aos parceiros e aliados. Apesar de todas as dúvidas, compartilhamos muitos dos objetivos deles, mesmo que nós mesmos não sejamos capazes de realmente alcançá-los.
Como governo federal, queremos agir onde realmente temos capacidade de agir. Então, como você pode perceber, a estratégia iraniana não está funcionando. Mas não parece que eles vão mudar tão cedo. Então, há uma grande chance de que cada vez mais países se juntem a essa guerra com os Estados Unidos para derrubar o regime islâmico. Então, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo para acompanhar nossas próximas atualizações. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.